Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, hoje falando sobre honorários advocatícios e se eles têm preferência ou não sobre o crédito tributário. Vamos falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, está em pauta e muito relevante para a classe dos advogados. Se liga no vídeo, pessoal! Bem, meus amigos, um imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Humberto, trazendo hoje, neste vídeo, o assunto honorários advocatícios, da preferência ou não, em relação ao crédito tributário. Vamos falar sobre isso e tem relação com a lei de falência e recuperação judicial, havendo uma relação direta aqui com o direito empresarial. Por isso, é importante que aqueles que advogam nessa área também tenham conhecimento desse vídeo. De antemão, peço o seu like, peço que compartilhe o conteúdo, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal. E se gosta do direito empresarial, quer aprender mais, tem o nosso Aprenda Empresarial, vá lá conhecer o nosso site, o nosso blog, muita informação do direito empresarial para vocês. Mas vamos lá. Na sua opinião, os honorários advocatícios, essa é uma pergunta, têm ou não preferência sobre o crédito tributário? Bem, nós temos essa pergunta sendo feita em vários processos em discussão, juízes decidindo de uma forma ou outra, dando preferência para crédito tributário ou para honorários. Vamos lá. Sabemos que os honorários eles podem ser sucumbenciais, artigo 85 do Código de Processo Civil, ou contratuais, aqueles que são firmados junto ao constituinte, que, por exemplo, no êxito de uma causa, recebimento de um determinado valor, um percentual será reservado para o advogado como honorários contratuais. Temos essas modalidades. Fato é que na legislação falimentar, lá na Lei 11.101, temos lá no artigo 83, inciso 1º, que tem preferência na falência para receber o crédito a classe trabalhista. E lá está escrito assim: trabalhista até 150 salários mínimos e acidente do trabalho sem limite. Lá não fala de honorários advocatícios. Ok, pessoal? Em segundo lugar, nesse mesmo artigo, no inciso 2º, temos os créditos com garantia real. E em terceiro lugar, créditos tributários, exceto multa. O que havia de discussão é da posição dos honorários advocatícios nessa ordem de pagamento, se seria um crédito privilegiado ou quirografário, ou deveria ocupar a mesma posição do crédito trabalhista. Enfim, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça já traz o entendimento de que os honorários têm caráter alimentar e, por isso, eles têm uma posição de preferência sobre o crédito, os demais créditos. Eles ocupam, lá na falência e recuperação, a mesma posição do crédito trabalhista. Eles têm essa equiparação. Não são trabalhistas, mas pelo mesmo significado de verba alimentar, subsistência, eles devem ocupar esse primeiro lugar. Tudo bem, isso aí numa visão de falência. Mas nesse caso, no julgado do Supremo Tribunal Federal, e aqui já passando para vocês o número, é um RE, recurso extraordinário, 1.326.559, e nós temos já 2 votos, relatoria do ministro Dias Toffoli e um voto também do ministro Gilmar Mendes. Ainda não temos uma definição desse julgado, por isso a provocação para você que ao final desse vídeo deixe o seu comentário, a sua posição. O que estava sendo discutido ou está sendo discutido aqui nesse julgado? Em uma demanda, houve o pedido de penhora por parte da Fazenda Pública de crédito tributário em relação a um devedor. E isso foi feito, a penhora lá no processo desse devedor. Mas o que fez o escritório de advocacia, os advogados? Olha, tudo bem, tem essa penhora aí, isso vai ser discutido, mas eu tenho um percentual aí a título de honorários contratuais, isso tem que ser reservado para mim a título de honorários advocatícios contratuais. Isso foi questionado nas instâncias inferiores, se então o crédito de honorários tem preferência sobre o crédito tributário. Houve essa análise e nas decisões dando preferência ao crédito tributário, até que aqui no julgado do recurso extraordinário, o relator, ministro Dias Toffoli, já votou
no sentido de que crédito dos honorários, seja contratual ou sucumbencial, tem preferência sobre o crédito tributário. E ali não estabeleceu restrição. Pelo contrário, trouxe a preferência do honorário sobre o crédito tributário. Isso muito bom para a classe dos advogados, não é verdade, pessoal? Dando preferência aos advogados nesse julgado. Tudo bem, mas o que nós tivemos no voto do ministro Gilmar Mendes? Entendendo que os honorários têm preferência sobre o crédito tributário, na mesma linha do relator, mas estabelecendo um limite de 150 salários mínimos como preferência, para não afetar a subsistência, né, sendo uma verba alimentar, mas também não extrapolando, exagerando, porque esse honorário poderá ter um valor exorbitante, vamos dizer assim, não prejudicando também o fisco. Aqui, neste caso, provavelmente buscando um equilíbrio nessa decisão de verba alimentar e da verba da Fazenda Pública. Sugeriu o ministro Gilmar Mendes um tema, propôs que seja feito da seguinte maneira, que é formalmente constitucional o parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do artigo 186 do Código Tributário Nacional, desde que restrito aos limites estabelecidos no artigo 83, inciso 1º, da Lei 11.101, que é a Lei de Falência, até que sobrevenha legislação específica que fixe um teto para essa verba. Bem, é uma tese proposta, mas que o professor José Humberto discorda. Entendo que a verba de honorários, sendo alimentar, ela ocupa uma posição de preferência, como está lá a trabalhista, mas não há na legislação um teto estabelecendo um limite para essa verba de honorário advocatício. Simples assim. Como trabalhista, também o honorário é uma verba alimentar e ocupa preferência. Caso venha uma legislação posterior estabelecendo um teto para os honorários advocatícios, aí sim poderemos ter uma decisão em sentido de estabelecer esse limite. Mas nesse cenário, o professor José Humberto não concorda. Então o que eu entendo? Que a decisão do relator Dias Toffoli é a que está mais adequada ao caso e que a tese proposta, ela, no meu ponto de vista, ela está estabelecendo de forma indevida um limite, pois não há legislação nesse sentido. Quero ouvir você, qual que é o seu comentário? Deixa aqui pra gente. Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.